Com essa alteração brusca do clima, as baixas temperaturas, muita gente percebe que aumentam também os sintomas daqueles problemas respiratórios, né? Pois é, a rinite, a sinusite, também alguns outros diversos. A gente vai assistir agora uma matéria super especial sobre esses problemas, as doenças sazonais. Você confere comigo a partir de agora. Com a mudança de temperatura, você ou alguém da sua família sofre com doenças respiratórias? A minha esposa sofre mais, ela tem mais problema de sinusite. Aqui os dois são asmáticos e meu esposo também. Então o clima aqui é muito seco, né? E isso acaba prejudicando bastante, tendo que usar bastante bombinhas, medicamento para imunidade, para manter. E até às vezes, antes do inverno começar, a gente dá uma vacina para preparar o pulmãozinho das crianças. Ela afeta principalmente a mim e as minhas netas, que elas também têm problema com rinite, né? Então toda alteração que brusca geralmente acontece, né, do calor para o frio, de um dia para o outro varia bastante a temperatura, atinge bastante mesmo. Quem tem rinite, eu tenho um pouco da rinite, né? Então quando dá mudanças de temperatura, do tempo, já começa, né? Ou fico tossindo, espirrando, mas a gente dá um jeito e tira da letra. E eu tenho horas que me dá, assim, uma alergia. Não é alergia, é espirrar. Mas não é gripe. O dia que tá friozinho, que nem hoje tá friozinho de manhã cedinho, eu já tava espirrando. Nas ruas, todo mundo conhece bem os sintomas chatos que costumam aparecer no outono e inverno. Com isso, aumenta a demanda nos hospitais também. Esse aumento é significativo com essa mudança climática que vem aí junto do outono e inverno. Então, o aumento e a procura pelo atendimento médico é bem maior, principalmente naqueles pacientes crônicos, que sejam eles pacientes asmáticos, pacientes de POC, que são pacientes pulmonar obstrutivos, pacientes com bronquite, faringite. Então, isso acaba afetando diretamente esses pacientes e a procura dessa internação hospitalar é mais frequente durante a estação. Essa mãe sabe bem, o tempo muda e a rotina de cuidados com os filhos também. Uma tosse seca dá início, né? Tanto que daí eles acabaram, quando a gente descobriu, ficaram na dúvida se era bronquiolite, faringite. E aí sempre ia para o hospital, usava oxigênio, chegaram a usar até reanimar com adrenalina, porque a saturação realmente baixa muito rápido. E a Olga, por ser prematura extrema, que nasceu de 29 semanas, então ela acaba sendo mais prejudicada, né? No Hospital Santa Catarina, a equipe de fisioterapia respiratória está habituada a tratar pacientes que sofrem de condições respiratórias crônicas. Os fisioterapeutas Pedro e Pamela demonstram alguns exercícios e avaliações, mas cada caso é individualizado. E importante, a fisioterapia respiratória só pode ser feita por profissionais especializados. O principal seria a avaliação da saturação desse paciente para ver como que está esse nível de oxigênio no sangue, ver como que está essa mecânica ventilatória, esse esforço que o paciente está apresentando. Através da ausculta pulmonar, a gente identificar se há uma alteração nessa ausculta, ou se há um acúmulo de secreção, ou até alguma sibilância que acabe afetando diretamente nessa mecânica ventilatória. Então a gente difere o perfil daqueles pacientes, aqueles pacientes mais ativos, a gente procura sempre estar estimulando eles através de exercícios ativos, estimulando eles a sair do leito, se mobilizar, diferente daqueles pacientes que são mais acamados, que precisam de um cuidado um pouco mais específicos, onde a gente precisa intervir através de manobras fisioterápicas, através de manobras de reexpansão pulmonar, de higiene brônquica. E para que as doenças sazonais não te peguem para valer, melhor manter os hábitos saudáveis. Porque a pessoa pode estar com a imunidade baixa, aí quando, por exemplo, você entra no ar-condicionado, 18, 20 graus, e depois você sai para 30, 35, dá aquele choque térmico. E a natureza também é assim com a gente.
Por isso que eu digo que tem que praticar atividade física, cuidar da saúde para estar sempre bem preparado. É muito importante os pacientes dar continuidade às atividades que eles já vêm realizando, seja a intervenção fisioterápica ou uma atividade física que ele pratica no dia a dia, porque quando chegar essa mudança de clima, essa mudança de estação, eles estejam com uma resistência ainda melhor para poder enfrentar essa situação que a estação acaba cometendo eles. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem e esclarecer melhor o assunto para você de casa, a gente tem aqui o médico pneumologista, o Dr. Rogério Nadim Vicente. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui, né? Muito obrigado. Doutor, a gente já viu ali na reportagem que tem algumas doenças que são mais comuns nessa época do ano. E aí vocês recebem, inclusive no consultório, muitas pessoas se queixando dessas doenças. Já começa falando pra gente quais que são as doenças mais comuns nessa época de inverno, início de inverno e inverno. É isso mesmo. A gente, como pneumologista, sabe muito bem, né, que a mudança de clima traz mais doença respiratória. No consultório a gente vê esse movimento, esse aumento, né, da procura, principalmente por conta dos pacientes que já têm alguma doença respiratória crônica, né? Os mais comuns são as pessoas que têm asma, as pessoas que têm a tal da DPOC, que é a sigla para doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Que é a doença normalmente secundária ao cigarro, ao tabagismo, né? Então essas pessoas normalmente têm crise de tosse, falta de ar, chiado, né? E chega nessa época do ano, isso exacerba, aumentam as crises. Muitas vezes os pacientes também pegam infecções respiratórias, né? Que são a principal causa de aumento de procura. Então, as infecções respiratórias agudas, né, elas são mais frequentes no inverno ou nessa mudança de clima, e a gente vê ali os resfriados comuns, que são as rinofaringites, as gripes, né, que são causadas pelo vírus influenza, as sinusites, né, os problemas respiratórios infecciosos em geral. Né, com essa mudança de clima, isso começa a aumentar, né, por vários motivos, né, mas a gente vê com certeza tem essa sazonalidade, né, dessas infecções respiratórias. O doutor já falou algumas das doenças que são mais comuns, então, nessa época. Agora, uma curiosidade que a gente ouve falar bastante. Ficar muito exposto ao frio provoca gripe, enfim, aí a gripe pode evoluir também, né, doutor? Existe isso? Tem, enfim, uma dica sobre isso? Pois é, isso é uma coisa difícil de tirar da cabeça das pessoas, né, porque vem lá do passado, dos avós, né, põe o agasalho, põe a roupa para sair, mas na verdade não é o frio em si que causa a infecção respiratória. Né? A gente vê, por exemplo, em países que são extremamente frios, né? Na Islândia, por exemplo, não é maior a frequência de pneumonias, por exemplo, do que em outros países. Né? Não é só o frio em si que causa a infecção respiratória. É claro, o ar muito frio, mais gelado, pode irritar um pouquinho a via respiratória de quem já tem problemas respiratórios e desencadear uma crise, por exemplo. Mas o que faz a pessoa pegar uma gripe, um resfriado, são a infecção pelo vírus, né? Ou pelo micro-organismo que vai chegar através do contágio que normalmente se dá com o contato com outras pessoas que estão infectadas. Então, a pessoa tem gripe, tem resfriado, tem Covid, tem a infecção respiratória que for. Nesse contato próximo, às vezes a própria proximidade da respiração, se a pessoa está tossindo, isso aumenta muito mais a exposição ao vírus, né? A gente normalmente inala aquele vírus e esse vírus chega no nosso sistema respiratório é que vai desencadear o sintoma. Uma coisa que confunde um pouco é porque o ar frio também, ele dá um pouco mais de sintoma de rinite. Isso sim acontece. Então, a gente às vezes sai no ar frio e a gente às vezes começa a ter aquela coriza, o nariz entope ou dá mais espirros, né? Isso realmente acontece. Mas é diferente de uma gripe, de um resfriado, que esses são infecções mesmo, né? Então, esse sintoma da rinite, ele é temporário normalmente naquela exposição. Depois que aqueceu de novo, aquilo melhora também. Tem alguma pergunta para o doutor? Pode mandar no nosso WhatsApp a partir de agora, vai aparecer o número aí na tela na sua casa e você pode mandar sua mensagem tirando as dúvidas, perguntando, né, alguma dúvida aí para o doutor. Agora, uma dúvida minha, doutor. Quando a gente tem gripe e ela é mal curada, né, não curou bem a gripe, ela pode evoluir para uma pneumonia, por exemplo? Sim, isso é uma coisa importante, que assim, esse termo gripe mal curada gera um pouco de confusão, porque em geral a gripe se resolve sozinha.
Tá? A gente pega uma gripe, um resfriado, um vírus respiratório, aquilo já é um ciclo no nosso organismo no qual a gente vai ter sintomas de inflamação, sintomas respiratórios. Nesse tempo o organismo vai montar uma defesa contra aquele micro-organismo, vai combater e naturalmente o corpo vai se curar. Isso leva em torno de uma semana, 10 dias para acontecer. Podem acontecer complicações, né? Quando a pessoa junta vários fatores que a defesa dela não está muito boa, ou a defesa específica para aquele micro-organismo não é tão adequada, coisas que, por exemplo, a gente pode melhorar com uma vacina, né? Mas vamos supor que pegou uma pessoa que está lá totalmente vulnerável. Pode fazer uma complicação, como uma pneumonia pelo próprio vírus, ou aquele estrago que o vírus fez inicialmente, abre a porta para que uma outra bactéria chegue lá e cause sim uma pneumonia até bacteriana, né? Então, essa gripe mal curada, na verdade é uma gripe que por azar não conseguiu se resolver, né, ou por outros motivos, acaba levando a uma infecção secundária, que é uma pneumonia, que aí sim precisaria de antibiótico, de tratamento e muitas vezes de avaliação médica, né? Doutor, ainda falando sobre gripe, enfim, tudo que a gente fala em torno disso, né, a partir de agora, que é uma das mais comuns, o catarro, quando ele é escuro, significa que tem que tomar antibiótico, que é algo mais grave ou não? Não tem uma relação direta. Até muitos médicos, eles, né, eu vou dar um antibiótico porque a secreção está escura. Mas nada é assim tão diretamente relacionado. A medicina é bem complexa porque não existe 100% em tudo, né? É um conjunto de fatores. Então, às vezes uma criança pegou uma infecção respiratória, viral mesmo, que vai se resolver sozinha, mas aquilo gera inflamação, as células de defesa vão lá na via respiratória, formam um muco mais viscoso, mais purulento, né? Aquele catarro mesmo. E à medida que aquilo vai melhorando, ele vai clareando e normaliza. Muitas vezes sem necessidade de tomar antibiótico, né? Então é uma coisa que muitas pessoas fazem essa ligação, estou com catarro, preciso tomar um antibiótico. Nem sempre é assim, né? Se tem a dúvida, sempre procure o médico, né? Porque o uso do antibiótico indiscriminado, além de, né, nos colocar em risco de efeitos colaterais mais adversos, mais graves, né? Também acaba gerando resistência bacteriana. Né? A gente usa o antibiótico uma vez, a gente mata as bactérias sensíveis e sobram as resistentes. E aquilo vai gerando infecções mais resistentes, mas que tem mais dificuldade do antibiótico extinguir depois. Então é necessário muito cuidado na hora de tomar antibiótico, sem procurar atendimento médico antes, né? Para que não façam o uso indiscriminado dessa medicação. Doutor, para a gente finalizar rapidamente, como se manter saudável, ficar bem, para então entrar no inverno com tudo, ficar ok e não pegar essas doenças? É isso aí, precisa fazer a lição de casa, né? Igual uma prova, a criança tem uma prova no dia seguinte, ela estuda tudo no dia anterior, quer dizer, a pessoa pegou um resfriado, sentiu que está meio ruim, começa a tomar um monte de vitamina, um monte de coisa, achando que aquilo vai resolver, mas não. A nossa imunidade depende de algumas coisas, principalmente sono adequado, né? Alimentação balanceada, atividade física, vacinação, que assim você consegue prevenir o seu corpo para aquelas infecções específicas. Então, se você está fazendo todo esse conjunto, você tem imunidade mais forte, né? E você tem menos chance de ter complicações pelas infecções que vierem a te acometer, né? Então, essa é a principal maneira. Não sair tomando um monte de vitamina, um monte de coisa, soro de não sei o quê. Não tem evidência, assim, ainda palpável para algumas coisas que são feitas, né? Mas sim, existe muita evidência para tudo isso que eu falei. É o que a gente sabe, a vida é saudável, né? Sono adequado, reduz estresse, né, a alimentação, é toda essa lição de casa que a gente tem que fazer todo dia. Bacana. Doutor, muito obrigada pela tua participação aqui conosco nessa tarde. Dicas valiosas, pessoal de casa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.